Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou André Dutra e sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Sejam bem-vindos também aqui aos estúdios Solascasts. E hoje nós temos um convidado aqui especial, que é o pastor Teófilo Leme. Daqui a pouco nós vamos apresentá-lo. E eu quero que você que já entrou aqui no nosso podcast, que você se inscreva no nosso canal, dê um like aí também, tá bom? No nosso vídeo. E compartilhe aí com a família, com os amigos, para que hoje o que vai ser tratado aqui sobre escatologia, realmente nós estamos vivendo os últimos dias, o que vocês acham, não é? De tudo que nós temos visto acontecer no mundo, na geopolítica, não é? Na própria política também, o que nós estamos vendo acontecer com a igreja, né? Tanto brasileira como a igreja no modo geral. E o pastor Teófilo Leme, ele é especialista nessa área de escatologia, ele vai estar falando sobre esse assunto. Então, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe. Pastor Wellington Moacir. Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? Assim como já foi falado, né? Hoje o assunto é bom, hein? Porque escatologia é onde a gente mais tem dúvida, né? Cada um tem um pensamento diferente. Hoje temos um pastor aqui que entende da área e vai tirar muita dúvida minha e como suas também. Então, pedir para os irmãos que mandem pergunta para a gente, que a gente, no final, vamos responder todas as perguntas que vocês responder, tá bom? Boa noite, graça e paz a todos. Que Deus abençoe você de uma forma poderosa e especial. Como é bom podermos estar aqui. Podemos compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor. E ainda mais do lado do nosso amigo, pastor Teófilo, pastor André, nosso irmão Moacir, e juntamente com você no seu lar e na sua casa. Que Deus abençoe. E daqui a pouco falaremos mais sobre a escatologia bíblica. Maravilha. Pastor Teófilo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, ao Solascast. Me sinto muito honrado, muito feliz de o senhor ter aceito o nosso convite. Eu sei que a vida do senhor é bem corrida, né? O senhor é pastor de uma igreja. É uma igreja, pastor? Na verdade, somos 5 igrejas. 5 igrejas, né? 5 igrejas. Ainda tem a faculdade teológica. Então, a vida do senhor é bem corrida. O senhor estava me falando ali que sábado o filho do senhor casa, né? Casa. Então, eu sei que o senhor passou a semana bem turbulenta, né? Pastor, muito obrigado, tá bom? Seja muito bem-vindo. E, pastor, se apresenta para o nosso público, para os nossos seguidores. Quem é o pastor Teófilo, né? Fala um pouco do senhor. Amém. Boa noite. Quero saudar todos aí com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor André, muito obrigado pelo convite, né? Para mim, que é uma honra poder participar desse momento. O irmão Moacir aqui conosco, vamos estar trocando algumas ideias. E o pastor Wellington, que eu já conheço há um bom tempo, né? E a todos que estão aí nos ouvindo e vão nos ouvir ainda pelas gravações, né? Que Deus esteja sobre todos vocês. Meu nome é Teófilo Campileme, né? Sou natural do interior daqui de São Paulo, de Jaboticabal. Sou formado em Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho aqui pela Unicamp desde 86, né? Faz tempo que eu fiz. Mas eu era criança, hein? Quando eu nasci. Eu tinha 6 anos. Quando eu nasci. Então, os irmãos estavam nascendo, eu estava formando em engenharia. Mas sempre tive uma atração muito grande, principalmente pelo estudo da palavra, né? Muito novo, já 15 anos, 19 anos, já estava me dedicando ao estudo da palavra, ao conhecimento. E o Senhor foi acrescentando, né, ao longo desses muitos anos, né, que tem nos permitido. Hoje, eu sou pastor da Igreja Evangélica Javé Jirê, aqui em Montemor, mas temos também uma unidade em Aparecida do Taboado. Na verdade, nós começamos em Aparecida do Taboado, lá no Mato Grosso do Sul, depois... Longe, hein? Longe. Depois nós fomos para Paranaíba, Mato Grosso do Sul também. Depois começamos aqui em Montemor. Depois em Itu e agora a última é em Piracicaba, Rio das Pedras. Olha, né? Que maravilha. Então, nós temos essas igrejas aí em funcionamento. Viajo lá para Mato Grosso do Sul todo mês, né? Esse final de semana eu fui para lá visitar os trabalhos lá, temos uns trabalhos muito bons lá, sociais. Né? Que então, maravilha, pastor. Enfim, estamos aí na obra. Que bom, pastor, que bom. E o senhor, além de toda essa formação que o senhor tem, né, como o assunto hoje é sobre escatologia, Sim. sobre o fim dos tempos, o senhor também tem uma formação aí específica nessa área, né, pastor? Sim.
Eu sou formado bacharel em teologia, sim, aqui pelo IFC, Escola de Ministérios, né, Instituto de Formação Cristã, Escola de Ministérios. Depois eu tenho uma formação pela Christian University no Texas. E aí tenho especialização em Antigo e Novo Testamento pela Unicesumar, pela Universidade de Marília. Então a gente vem sempre. Um currículo aí bem recheado, pastor. Vamos estudando, a gente precisamos estudar. E escatologia é algo que me chama muito a atenção, porque as pessoas sempre vão perguntar, sempre vão querer saber. Há um interesse muito grande, né? Há interesse muito grande, há muita dúvida, como o irmão Moacir disse, tem muita dúvida, existem muitas teorias, existem muitas variações teóricas, né? Então, precisa conhecer, entender. E escatologia, pastor André, assim, ela é muito, não é difícil, mas você precisa conhecer muito a Bíblia toda. Sim. Porque ela vai tratar de assuntos de Gênesis até Apocalipse, né? Então, não dá para você estudar escatologia, que é o estudo das últimas coisas, sem você conhecer muito toda bem a Bíblia toda. Senão aí dá nó. Por isso que geram-se muitas teorias e muitas outras entendimentos, né? Interpretações. Eu entendo que exista uma só interpretação, né? Talvez a minha posição não seja a verdadeira. Certo. Mas eu digo sempre assim, um dia nós vamos saber. Sim. Quando a gente chega lá e fala assim, olha só, era isso. Ficou mais fácil. Pastor, então, como já quero fazer minha pergunta aqui, né? Pastor Wellington falou aí muito bem do senhor, falou que aprendeu com o senhor também, né? Foi aluno do senhor, né? Estudamos juntos. Que bom. Crescemos juntos. Pastor, basicamente, a gente já compreende, eu sei que as linhas que nós temos aí escatológica, né? Sim. São 3. O senhor poderia dizer para nós como é que são essas 3, assim, basicamente, depois a gente até entra especificamente em algumas perguntas, mas hoje, assim, o que é a igreja cristã, né? A igreja evangélica? Nós temos assim, se divergem os pensamentos nessas linhas, né? Uhum. Quais são essas 3 linhas principais, pastor? Ou só são elas mesmo, né? Não, é assim, você fala, o senhor está falando em termos de arrebatamento. Em termos de arrebatamento. Também, porque assim, em termos de arrebatamento. Tem o pré-tribulacionista, que são aqueles que entendem que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Existe os ou mesotribulacionistas, que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no início da tribulação. Existe o mesotribulacionista, que acredita que ela passa todo o primeiro período da tribulação, mas não entra na grande tribulação. Existe que são mesotribulacionistas, mas acreditam que ela vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Existem os pós-tribulacionistas, que acreditam que ela vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Então, isso em termos de tribulação. Em termos de milênio, tem os milenaristas, que creem que o milênio é real, literal, como assim está, e tem os amilenaristas, ou amilenistas, que não creem no milênio de uma forma literal, mas ela é figurada, né? Como se fosse uma utopia, no caso, seria isso, não? Seria metafórico, né? Simbólico, metafórico, não serão 1000 anos. No tempo da igreja, não especificamente 1000 anos depois do retorno de Jesus. Isso, num governo milenar, Jesus em Jerusalém. Não seria, para esse grupo não seria isso. E hoje o senhor trabalha, acredita em qual linha, pastor? Eu sou pré-tribulacionista milenarista. Eu creio no arrebatamento da igreja antes da tribulação, a igreja não entraria na tribulação, e creio no milênio, como o Apocalipse nos mostra que tem. Aqueles 1000 anos realmente literal. Os 1000 anos literais, governo de Jesus, tudo. Sim. O senhor crê também, pastor, né? Eu quero fazer a pergunta até dentro desse tema. Sim. O senhor acredita que nós estamos já nos últimos dias? Como que a gente pode se orientar olhando para as Escrituras? Porque Jesus fala sobre o princípio das dores, né, sobre a grande tribulação. Isso. Em que parte nós estamos, pastor? Nós estamos realmente já no início do fim? Como é que é? Nós estamos... Jesus, o capítulo 24 de Mateus, né, ele é bastante escatológico. Jesus dá muitas boas dicas ali. E até por conta de uma comparação que ele faz lá com Noé, que eu creio nesse arrebatamento pré-tribulacionista, né? E pelas dicas, a questão da figueira, né? Olha a figueira, quando ela
começar a dar seus frutos e tal. Então, já estamos chegando, não passará essa geração. Então, é lógico que a figueira... Porque, assim, nós temos que entender que o relógio é Israel. Né? O relógio da contagem dos tempos é Israel. E quando a gente olha para Israel e quando nós olhamos para tudo que está acontecendo, em termos de política, em termos de religião, né? Então, Apocalipse 13 fala de um anticristo que vai ser um governante político mundial, fala de um falso profeta que vai ser um líder religioso mundial. Sim. E essas coisas estão caminhando muito forte para tudo isso. Essa pandemia do Covid foi um teste eu penso, né, que foi um teste para essa implantação de um domínio de massas, né? Faz isso, todo mundo faz aquilo, todo mundo faz. Então, assim, eu penso que estamos... É uma preparação mesmo para essa implantação de um sistema de governo... de controle de massa, social e tudo, que é o que o anticristo precisa implantar. O anticristo precisa desse sistema único de governo. Né? Então, as coisas estão caminhando muito forte. Eu penso que estamos já muito próximo do arrebatamento. E o senhor acredita que seria realmente o princípio das dores ou nós estamos à porta realmente do arrebatamento da igreja, pastor? Eu penso que nós estamos à porta do arrebatamento. O princípio já principiou. Já principiou. Na verdade, pastor, é assim, quando a gente olha o Pentecostes, né, a descida do Espírito Santo lá em Atos 2, e Pedro, eles são questionados, o que aconteceu? E aí Pedro diz, olha... O que está acontecendo é o cumprimento da profecia de Joel 2,28. A profecia de Joel 2,28 diz assim, nos últimos dias derramarei do meu espírito, né? Vossos velhos terão sonhos, jovens terão visões, tal. Ele falou, hoje se cumpriu essa profecia. Muito bem. Então, há 2000 anos atrás, iniciou os últimos dias. Então, os últimos dias não começou agora, há 100 anos atrás. Os últimos dias começaram há 2000 anos atrás, no Pentecostes. Então, nós estamos no físico do Ico. Estamos 2000 anos avançados nos últimos dias. Quando você falou assim, que não passará dessa geração, como que funciona a geração? Porque o pessoal tem muita dúvida nessas partes. Isso. Então, é assim, primeiro que alguns entendem, né, que essa geração seria a geração lá de Jesus, né, por isso que acham que a destruição, que Daniel capítulo 9, aí a gente tem que ir para Daniel capítulo 9, verso 24, 25, 26, 27, ele fala de um príncipe que haveria de vir, que destruiria Jerusalém, tal. Então, muitos acham que seria o general Tito, que é quem veio e seria esse príncipe que dominaria, né? Por conta dessa geração. Só que, quando Jesus fala dessa geração, ele está falando em relação à figueira, né? Quando ela voltar a dar frutos, tal. A maioria, eu creio nisso, que isso começou em 1948 com a restauração de Israel. Agora, a questão é, quanto que dura essa geração? São 70 anos? São 80 anos? A gente tem que tomar só cuidado, irmão Moacir, para a gente não ficar querendo fazer conta e aí cair no erro de falar assim, Jesus voltou. Senão seria 2018, né? Sim. E aí ele não voltou em 2018. Daria 70 anos em 2018. Né? Daria 70 anos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso para não... Porque, assim, às vezes os números não são... Por exemplo, quando fala em 40 anos, né? Saul governou 40 anos, Davi governou 40 anos e Salomão governou 40 anos. Na verdade, não foi 40 anos, é 42, 41. Dá uma arredondada, né? Quando você fala, por exemplo, Moisés viveu 40 anos no Egito, no Faraó, depois ele viveu 40 anos em Midian e 40 anos no deserto ali. Aí, assim, Estevão fala isso em Atos 7, mas não é 40 anos, porque, por exemplo, ele tinha 40 anos quando ele matou o egípcio, fugiu para Midian. Ficou lá 40 anos, até dar uma palhinha, né? Por que ele ficou 40 anos lá em Midian? Porque, na lei egípcia, o crime do assassinato prescrevia com 40 anos. Se ele voltasse antes, ele seria preso e morto. Então, precisou ficar lá em Midian 40 anos, até prescrever o crime do assassinato que ele tinha cometido, para então ele poder entrar no palácio de Faraó de novo, como filho da filha do Faraó. Né? Aí começam as pragas. As pragas não foram em um ano. Alguns acreditam que cada praga foi em um ano. Um ano uma praga, outro ano outra praga, outro ano praga. Então, 10 pragas, 9, 10 anos.
que não está na contagem, que seria 40 anos de Faraó, de Egito, 40 anos de Midian, 10 anos de pragas, mais 40 anos de deserto, então não seria 120, seriam 130 anos. As pragas, só fazer uma pergunta dentro que o senhor colocou aí, o senhor quer dizer que elas não foram simultâneas, no caso? Elas não foram assim, uma num dia, outra no outro, outra no outro, outra no outro, no outro. Uma questão de tempo, assim... tem uma questão... Porque, assim, o senhor vê, pastor, que ela foi destruindo toda a base da economia do Egito, né? Então, ela vai destruindo a agricultura, que era o ponto forte do Egito, né? Então, quando transforma a água em sangue, então aquilo lá vai destruindo toda a agricultura, vai destruindo muita coisa. Quando eles estão se recuperando daquele ataque, aí vem a outra praga, e vai destruindo tudo de novo. Aí ataca a pecuária, e depois ataca as pessoas. Então, cada uma vai atacando uma estrutura... Eu nunca parei para pensar sobre isso aí. Entendeu? E, então, isso demora anos, não é num ano só para destruir tudo. Meu Deus do céu. Rapaz. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. A gente está falando do pré-tribulacionismo, que Jesus voltaria antes da tribulação. Sim. Eu lendo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vai nos ensinar, nos falar que a vinda do Senhor Jesus precede o anticristo. Como é que o senhor entende essa passagem? Ele diz assim, ora, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, que vos não movais facilmente em todo o vosso pensar, nem perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, está falando do anticristo. Sim. Como é que o senhor entende essa passagem? Então, a gente precisa separar, eu falo bastante assim, a gente precisa separar a vinda de Jesus da volta de Jesus, né? A vinda de Jesus para buscar a igreja é um evento, que é o arrebatamento da igreja. Ele não toca no chão, ele passa, arrebata a igreja, depois manifesta o anticristo, porque Paulo fala que é necessário que seja afastado aquele que o detém, senão ele não se manifesta. O anticristo não vai se manifestar enquanto não for afastado da igreja e o Espírito Santo levar a igreja. Aí o anticristo se manifesta, depois Jesus volta. Aí ele vem. Tá, então o senhor entende que o que detém o anticristo hoje é a igreja. É o Espírito Santo através da igreja. Isso. Então, quando diz vai ser afastado aquele que a detém, não é retirado. Porque tem gente que fala assim, bom, o Espírito Santo foi retirado, e como é que fica quem está na tribulação? Como é que vai ser convencido? Não, o Espírito Santo não some daqui, porque o Espírito Santo está em todos os lugares. Ele é afastado, por quê? Volta uma atuação como era no Antigo Testamento. Como que era no Antigo Testamento? O Espírito Santo não habitava em ninguém. Ele via sobre a pessoa, envolvia a pessoa, fazia a obra que tinha que fazer e saía. Por isso que o salmista diz, não afaste de mim o teu espírito, nem retire de mim a tua presença. Ou, quando a gente vê em Maria, o anjo dizendo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Por quê? Viviam ainda no período da lei. Então, quando aconteceu o arrebatamento, aí quando começa o Pentecostes, o início da igreja, quando a igreja é arrebatada, volta a esse período que está faltando da última semana das 70 semanas de Daniel. O apóstolo Pedro, quando está pregando sobre a descida do Espírito Santo, ele fala que nos últimos dias aconteceram alguns sinais, né? Isso. A lua se escureceria e tal. Mas ele não cita. Eu estou perguntando assim, pastor, realmente por dúvida, tá? Sim, sim. Respeito e dúvida mesmo. Sim. Ali ele não anuncia a vinda de Jesus antes desse prazo. Ele dá a profecia de Joel já mostrando os sinais. Sim. Como é que o senhor... Então, veja, o que seria a profecia da lua de sangue, né? Até é um sinal que muitos falam, olha, a lua de sangue está acontecendo, então Jesus já está vindo. A lua de sangue com o sol, ela é muito comum de acontecer. Porque o que acontece? Aí é física, né? Então você tem o sol, tem a terra, ele alinha com a lua. Então fica o sol, a terra e a lua. Tá certo? Quando o raio solar, que é, a princípio, luz branca, passa tangenciando a superfície da Terra, quando ele passa de uma superfície que é o vácuo para uma superfície mais densa, ela defrata.
tá certo? Ela muda de direção. Quando ela muda de direção, ela muda de frequência. Então, ela passa de luz branca para luz vermelha. A Lua está aqui atrás. Então, essa luz vermelha bate na Lua e volta. Então, as pessoas veem uma lua vermelha. Então, o efeito de lua de sangue com o Sol é normal acontecer quando tiver os três alinhados. Agora, o que Zacarias fala e que João fala é uma lua de sangue sem Sol. O Sol escureceu e a Lua se tornou como de sangue. Aí é lá no final da tribulação. Então, isso é uma preparação para a volta de Jesus para a batalha de Armagedon. Não é um sinal para a vinda, para arrebatamento. Então, ali já tinha acontecido o arrebatamento. Já tinha acontecido o arrebatamento. Então, no caso, a lua de sangue, essas que nós vimos acontecer, não tem nada a ver com essa profecia de Zacarias. Não tem nada a ver. Não, isso é só um efeito físico. Porque assim, rolou muitos vídeos, né? Muitas pessoas falando. Sim. Até pastores sérios americanos criaram estudos sobre isso. Isso. Então, assim, de alguma forma foi uma questão de sensacionalismo, parte deles? Foi, porque o que acontece? As festas judaicas, agora a gente tem que falar de festa judaica. As festas bíblicas, elas acontecem, são 7 festas bíblicas, 6 delas acontecem em lua nova. Perdão, lua cheia. Né? Só o arrebatamento, só as trombetas que ocorrem em lua nova. Não tem lua, é noite escura. Todas as outras, quando tem uma lua cheia, então acontece a festa. Então, normalmente, a Páscoa, a cada 4 anos, pode acontecer de ter uma lua cheia e ocorrer uma lua de sangue. E aí ele fala, não, quando ocorrer 2 luas de sangue em 2 anos, então é porque... Isso é comum, pode acontecer, já não é corriqueiramente, acontece lá, sei lá, a cada 800 anos, mas pode acontecer. Maravilha. Pastor, continuando um texto que o pastor Arthur leu antes da Tessalonicense, no capítulo 2, versículo 6, diz assim: e agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Isso. Então, quer dizer, quando o Cristo só vai revelar quando a igreja for resgatada? É o que ele falou antes. Isso. É isso aí mesmo. Né? Isso. Então assim, o João também falou assim, na verdade, o anticristo, o mistério do anticristo já está aí, né? Que, na verdade, é Satanás, tá certo? É ele que vai atuar no anticristo. Ele já está atuando. Ele só não vai manifestar porque, enquanto não for afastado aquele detém, que é a igreja. Não é a igreja, mas é o Espírito Santo através da igreja. Quando a igreja for retirada, então, agora o Satanás tem liberdade para ele poder atuar. Hoje ele está debaixo de uma detenção, aí vamos dizer, né? de um freio, né? Tirou a igreja, agora ele tem liberdade para atuar. E aí manifesta o anticristo. Quem é pré, ele chega a conhecer o anticristo naquele tempo de paz, vai ter 3 anos e meio de paz que ele vai, no começo, né? 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação. 3 anos e meio, a igreja está aqui ainda? Não. Assim, no pensamento do Senhor, isso, não sei. Não, eu entendo que não. Que esses 3 anos e meio de paz é uma falsa paz, que é simbolizada pelo cavaleiro do cavalo branco. Certo. Quando a gente olha lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e 3 está falando da igreja. Né? Pode ver. O capítulo 1 de Apocalipse são as visões. E capítulo 1, verso 19, Jesus fala assim para João: escreve as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. As coisas que viste são o passado. Tudo aquilo que João já viu, tudo aquilo que já experimentou. As coisas que são, é o período da igreja, que é o capítulo 2 e o capítulo 3. E do capítulo 4 até o 22 são as coisas que hão de acontecer, fala de futuro. Então, o capítulo 2 e o capítulo 3 são as 7 cartas do Apocalipse, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia lá, tá? Aí, o capítulo 4 começa assim: depois destas coisas, houve uma porta aberta, uma voz diz: sobe para cá. Ou seja, depois dessas coisas, o quê? Depois da igreja. Aí, então, lá no capítulo 6 que começam os selos, né? O cavalo branco, vermelho, preto e amarelo. Então, esse branco, que é essa falsa paz, por que é uma falsa paz? Esse cavaleiro no cavalo branco não é Jesus, é o anticristo. Como que a gente sabe? Aí tem outra confusão. Né? O capítulo 6 aí, alguns acham que esse cavaleiro no cavalo branco é Jesus. Não é. O cavaleiro no cavalo branco, Jesus, é ao lado do Apocalipse 19.
Vem um cavaleiro montado no cavalo branco, na coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, manto salpicado, coroa na cabeça. Esse cavaleiro do cavalo branco aí do Apocalipse 6, você pode ver que ele não tinha coroa, foi dado uma coroa. Ele tem arco, mas ele não tem flecha. E aí é dado para ele, falou assim, sai para vencer. Então, é o anticristo que agora foi autorizado a começar a atuar. A igreja já saiu. Então, a igreja, eu penso que a igreja vai ter o entendimento de quem é o anticristo. Né? Eu falo assim, irmão, eu estou falando bastante, né? Mas a pessoa fala mesmo, não. A gente está só aprendendo. Eu penso assim, o anticristo vai ser um governo político mundial. Está lá em Apocalipse 13. Se não me engano, verso 7, que fala que ele vai ter autoridade sobre todo povo, tribo, língua e nação. Então, é um homem com poder dado por Satanás para governar politicamente. Vai ter um homem que vai governar politicamente. E a gente sabe que tem a nova ordem mundial, que a ideia é essa. Né? O próprio capítulo 13, a partir do verso 11, fala do falso profeta, que vem para implantar uma religião única sobre todo o planeta. Né? Bom, então, esse anticristo é um homem que a gente vai estar, a igreja vai começar a perceber as nações se unindo em torno de uma pessoa, começando a despontar alguém que tem uma autoridade política mundial, o mundo vai entrar em hecatombes terríveis, que vai precisar dessa figura política. Mas, para mim, a grande sacada, e que muitos não creem, mas, para mim, a grande diferença, e está sempre voltado para Israel, é a reconstrução do terceiro templo. Né? Por quê? Voltando para Daniel 9, versículo lá 26, 27, o anticristo vai profanar o templo, que muitos dizem que alguns, né? Muitos não, alguns acham que foi o general Tito. Né? Que essa profecia tinha se cumprido lá, né? Que essa profecia se cumpriu lá. Mas não pode ser, a gente pode depois discutir sobre isso. Então, esse anticristo ele vai permitir a reconstrução do templo. Então, precisa ter um tratado de paz efetivo de 7 anos, e nesse tratado de paz precisa estar autorizado para a reconstrução do templo. Só que tem um problema. O templo é exatamente onde tem o Domus da Rocha hoje. Né? O que você acha? Como é que resolve essa questão aí, pastor? Eu sei que a paz tem que ser introduzida. Isso. Mas a questão do espaço, pastor, porque nós temos ali um templo muçulmano. Isso. É o Domo da Rocha que fala? Domus da Rocha. Domo da Rocha. Domus da Rocha ou a Cúpula Dourada. Que está ali já há centenas de anos. Como é que vai remover uma coisa que é muito significativa para um povo, né, que são os muçulmanos, e Israel estabelecer um templo, ou do lado, ou no mesmo lugar? Como é que vai ser isso? Então vamos lá. Agora é outra situação. Vamos para Gênesis 20. As perguntas vão fluindo. Vamos para Gênesis 22. Gênesis 22 é quando Abraão foi sacrificar Isaac. Certo. Então ele anda lá 3 dias, encontra o Monte Moriá, que Deus mostrou para ele, e ele vai sacrificar Isaac. Né? O Isaac, ele tem ali em torno de 25 anos. Né? Então ele leva a lenha e Abraão prepara ali o altar e tal. Aonde que Abraão foi oferecer Isaac? Sobre uma grande rocha. Que rocha é essa? É aonde depois Davi também oferece. Lembra quando Davi fez de Araúna, a eira de Araúna, isso, por conta que ele fez o censo, né? Certo. Então, é a mesma rocha que Abraão foi oferecer Isaac, é a mesma rocha que Davi comprou a eira de Araúna, e o santíssimo lugar do Templo de Salomão ficava naquele lugar. Exatamente ali. Aquela rocha é chamada de a rocha fundamental. Para o judeu, extremamente importante. Por quê? Porque o santíssimo lugar do Templo de Salomão envolvia aquela rocha e a arca ficava sobre ela. Tem um fato muito interessante, irmão, que a muralha antiga de Jerusalém, com as 12 portas originais, se você pega a rocha fundamental que está lá, ali na esplanada do templo, e traça linhas retas pelas 12 portas ao redor de Jerusalém, divide o mundo todo certinho em 12 partes, exatamente iguais. Por isso que ela é chamada de a rocha fundamental. Meu Deus. Tá certo? Então,
o judeu, ele até entende assim, que o muçulmano está ali há centenas de anos, mas o judeu está ali há milhares de anos. Aquela rocha foi aonde Abraão ofereceu Isaac há 2.000 anos antes de Cristo. Então, se eles estão ali há 600, o judeu estava ali há 4.000. Mas remover aquilo ali é uma terceira guerra mundial. Isso. Então, por isso o Tratado de Paz. Mas é nisso que é aí o anticristo enganar os judeus. É aí que o anticristo entra, conseguindo negociar a remoção daquele Domus da Rocha. E por que o cara é muito bom, viu? Assim, faz sentido, né? Por que o muçulmano quer aquela rocha? Na verdade, aquela rocha, ela não consta no Alcorão, né? Se tiver depois algum muçulmano nos ouvindo, ele pode até confirmar isso. Não consta no Alcorão. O que acontece? Jerusalém não consta ali no Alcorão. Então, por que eles acreditam que foi isso? Me fugiu o nome do sheik que construiu ali. O que acontece? No Alcorão, Maomé ele tem uma visão, e nessa visão ele vê uma rocha muito longe, uma rocha muito distante. E ele foi até essa rocha. Nessa rocha distante, ele estava nessa rocha, e então Alá o levou dessa rocha para ele visitar o paraíso. Né? Então é uma rocha distante. Por isso que ali não é um local exato. Não é uma mesquita. Sim. Ali não é uma mesquita. Ali é um centro de adoração dos muçulmanos. Em frente tem a mesquita de Al-Aqsa, que quer dizer pedra distante. Né? Então aquela pedra não está no Alcorão. O sultão, né? Ele entendeu que ali seria a rocha, e ele construiu aquele Domus da Rocha ali, que está lá até hoje. Pastor, não querendo fugir desse assunto que já foi muito bem explicado, vou estar dentro de um aspecto realmente ali bíblico, assim, que está ali. Uhum. Por exemplo, os 144 mil. Certo, perfeito. Não é? Eles são pessoas literais mesmo da nação judaica, do povo de Israel, ou também é uma coisa figurada? Isso. Bom, os 144 mil está lá em Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Né? Eu penso até que esses números são assim, para dar um número de grandeza, de grandiosidade. Né? Mas então, não é exato. Eu penso que não necessariamente precisa ser exato. Sim. Mas é interessante que ele fala 12 mil de tal tribo, 12 mil de tal tribo, 12 mil de tal tribo, 12 mil, dando 144 mil. Pode até ser que seja mesmo, 12 mil. Conseguiu já rastrear todas as tribos? Já? Oi? Já conseguiu rastrear todas as tribos? Já. O que é interessante ali, se você olhar a listagem das 12 tribos, não tem ali Dan e nem Efraim. Entrou José e Levi. E Levi não era, nem José eram consideradas tribos, né? Saiu Dan e Efraim por conta da idolatria que eles permitiram lá na época de Jeroboão, né? Bom, então, esses 144 mil não são... Acredito até que não seja necessariamente exato 144 mil. Certo. Mas o que é importante... É um grupo de pessoas ali, no caso, né? São judeus castos, né? Não conheceram mulher. Sim. A igreja já foi arrebatada. Então, esses homens são 12 mil, número expressivo, de cada uma dessas 12 tribos, que vão agora anunciar o evangelho principalmente para o povo judeu. Aí eu quero entrar agora nesse ponto que você está colocando. Por exemplo, a gente sempre ouvimos que é preciso pregar o evangelho para que Jesus retorne. Então, no caso, não há necessidade para que a igreja seja arrebatada, que o evangelho seja pregado em todo mundo. Porque se eles vão continuar pregando o evangelho, e a igreja foi arrebatada, então... É um equívoco esse, viu, pastor? Dizer assim, irmão, vamos pregar para todo mundo, porque enquanto todo mundo não ouvir, Jesus não volta. Na verdade, o todo mundo não quer dizer todas as pessoas, quer dizer todas as nações. Sim. Hoje, na época de Paulo falou assim, todas as nações já ouviram falar do evangelho. Hoje, todas as nações ouviram. Por exemplo, todos os brasileiros já ouviram? Não. Existem 2.000 dialetos de línguas indígenas no Brasil. 2.000 dialetos. Quem que vai conseguir escrever nisso tudo? Então, certamente tem muitas pessoas que não ouviram ainda falar de Jesus. Mas a nação brasileira já ouviu. Então, as nações já ouviram falar de Jesus. Então, isso não é impedimento né? para Jesus voltar, não. Certo.
Uma outra coisa, pastor, por exemplo, a gente ouve falar muito também sobre a Agenda 2030. Seria dentro de um campo meio que de conspiração, né, ou não? Porque o senhor citou aí a questão da Nova Ordem Mundial. Da Nova Ordem Mundial. Isso. Até então, alguns anos atrás, falar Nova Ordem Mundial estava dentro do campo de conspiração. Uhum. E hoje nós vemos isso nítido na TV, na política, governos falar sobre uma nova ordem mundial. Uhum. Né? A gente vê isso nítido, né? Está explícito. Então, já cremos que tem realmente uma nova ordem mundial aí. Agora nós estamos ouvindo falar sobre 2030. Agenda 2030. Você acha que é um tempo limite? Assim, porque algumas pessoas chegam a colocar a data, que é um erro, que talvez Jesus retorne nessa data. Né? A Agenda 2030, acredito que seja um planejamento para a implantação dessa nova ordem mundial, que isso não tem uma relação direta com a vinda de Jesus. Então, pode ser implantada uma nova ordem mundial de 2030 e Jesus voltar em 2037, 2040. Não tem essa relação direta, né? Só que a nova ordem mundial, que estão planejando aí para 2030, né? Ela já é mais um passo para a manifestação do anticristo, que a proposta deles é essa: estabelecer um único governante mundial. Mas se nós olharmos, por exemplo, o Papa Bento XVI, em 2010, julho de 2010, quando deu aquela crise econômica, aquela bolha econômica, ele já falava, em 2010, que estava passando da hora de se ter um único governante mundial para conseguir acabar com a fome, com a pobreza, com as diferenças e tal. Depois o Papa Francisco vem e fala a mesma coisa. E o Papa Francisco, agora, dia 24 de setembro, ele esteve lá no Azerbaijão e já foi lançado ali as linhas básicas, né, de uma nova igreja universal. Uma religião única, né? Uma religião única, entendeu? Então isso... Quer dizer, as coisas estão acontecendo e as pessoas não estão percebendo. Não estão percebendo. A igreja cristã evangélica no Brasil está assim, está vivendo, né, de utopia, de alegria. Seremos o celeiro do mundo, virá uma nova onda do Espírito Santo, de avivamento. Vamos conquistar o mundo. Então, mas sonhando de maio, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vendo vocês, sim, pode ficar à vontade. Deslumbrando vocês aqui falar, mas deixa eu fazer uma pergunta. Se eu não for passar pela grande tribulação, isso não gera em mim um certo conforto? Se, por exemplo, essa ideia de pré-tribulação estiver errada, pastor, e a igreja passar pela grande tribulação, pela tribulação, como é que a igreja vai trabalhar com isso? Se eu tenho uma ideia pré-tribulacionista, se não gera um conforto em mim, e se realmente essa ideia, porque ela não é única, temos mais duas, e também supostamente tira-se da palavra de Deus, uma ideia da palavra do Senhor, se a igreja passar pela tribulação, como é que vai lidar com esses irmãos que estão esperando Jesus antes? Então, vamos lá. São duas perguntas, né? Sim. Primeiro, então, vou tentar mostrar para você por que a igreja não entra na tribulação. E isso não traz um comodismo, mas isso traz consolo, é graça. Isso é a graça. Sim, sim. Né? Então, sola Christ, sola graça, sola fide, né? Sola escritura. Eu tenho certeza. Então, assim, eu creio nisso, e isso não é para me confortar, é para Deus. Eu tenho a minha esperança, a minha convicção. Então, alguns pontos que mostram para mim que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, e isso faz com que eu leve a minha igreja a estar vivendo em santidade. Falou assim, olha, é bom você estar muito bem preparado, porque a tribulação vai ser problema. E quando a gente estuda escatologia, você vai ver que quem entrar na tribulação, meu querido, Apocalipse 3:10 fala bem claro assim que Deus vai livrar da hora da tribulação, vai livrar a igreja da hora da tribulação. O grego ali é um ek. O ek quer dizer tirar para fora. Não é na tribulação. Ele não vai livrar na tribulação, mas ele vai livrar da tribulação. Outros textos. Quando você vê lá em Mateus 24, Jesus dando todo um
um sermão escatológico, ele fala assim, que nos dias da vinda dele, do Filho do Homem, será como nos dias de Noé. Né? E ele fala assim, nos dias que antecederam o dilúvio, os homens casavam-se, né, davam-se em casamento, se divertiam, até que Noé entrou na arca e ninguém percebeu. Né? Noé entrou na arca, ninguém percebeu, até que veio o dilúvio. E aí já não tinha mais jeito. A gente sabe que, quando veio o dilúvio, a arca já tinha sido fechada, por Deus e por fora. Não é isso? Sim. Bom, então, Jesus ele compara a vinda dele com a batalha de Armagedon, que é o juízo, é julgamento. Então, a batalha de Armagedon é comparada com o dilúvio. No dilúvio, todos os não salvos foram destruídos. Na batalha de Armagedon, todos os não salvos serão destruídos. Tá certo? Agora, é interessante o seguinte, ele fala assim, Noé entrou na arca e ninguém percebeu. A igreja vai ser arrebatada e ninguém vai perceber. Só que Noé entrou na arca quanto tempo antes do dilúvio? Eu fiz uma pergunta. Foi 7 dias, né? 7 dias. 7 dias quanto dá uma semana? Que é a semana que falta da tribulação. Então a igreja vai ser arrebatada, ninguém vai perceber, e aí então vem a tribulação. Aí vem a batalha de Armagedon. Esse fator ninguém vai perceber, então vai ser muita pouca pessoa. E agora você tocou no ponto. Muita pouca pessoa. Mas pouca pessoa. Mas espera aí, a gente acabou de falar assim, só a graça. Isso. Ok? O pré-tribulacionismo, a pregação pré-tribulacionista, diz que a gente tem que estar vigilante, preparado, porque Jesus vai voltar. Isso, certo? Sim. Mas se é só pela graça, por que o crente que teoricamente não está preparado ficaria, se ele já é crente em Cristo? Ah, mas aí que está, o crente não é cristão. Não, falando cristão, a pessoa que crê em Cristo. Se ele crê em Cristo, Paulo fala assim, que tem o crente carnal e tem o homem natural, o crente carnal e o cristão, o homem espiritual. O crente carnal, ele fala o quê? Que ele é dominado pela carne. Esse tal vai passar as obras dele, vai passar pelo fogo. Se as obras dele for de ouro, prata e pedra preciosa, ela permanece. Se for, aí ele fala assim, se for madeira, palha ou feno, ela consome. Aí ele diz assim, o tal está salvo, mas com prejuízo. Por quê? Está salvo. Aceitou Jesus. Mas não tem galardão. Não tem nada, não sobrou nada. Então, assim, ele aceitou Jesus, está salvo. Esse não fica, ele vai. Ele vai arrebatado. Segura aí só um pouquinho. Lá no texto de Jesus, em Mateus 24, quando ele fala assim, um será deixado, outro será levado, né? E aí tem gente que confunde esse deixado e levado com o arrebatamento, onde um é deixado e outro é levado. O arrebatamento, o deixado é ruim e o levado é bom, porque foi. Agora aqui não, o deixado é bom, o levado é ruim, porque ele foi levado pelas águas do dilúvio. Foi destruído. O senhor falou também sobre a batalha do Armagedon. Talvez não tenha entendido direito. Jesus veio. Jesus voltou e está tendo a batalha do Armagedon. Depois a batalha do Armagedon no final de 1000 anos. Não, batalha do Armagedon é no final da tribulação. É o final da tribulação? Isso. E depois, final de 1000 anos... É Gog e Magog. Gog e Magog? Isso. Tá. Então me explica um pouquinho mais separado essas duas batalhas da tribulação e de Gog e Magog, por favor. Então, comecei a te convencer que nós vamos ser arrebatados antes da tribulação ou não? Por enquanto não. Aí tem o casamento judeu. Tem o casamento judeu. Você sabe que o casamento judeu, ele todo o plano de salvação está representado no casamento. Como que era um casamento judeu? Você vê, por exemplo, Abraão mandou o Eliezer ir lá buscar uma noiva, uma esposa para o filho dele. Então era assim, o pai do noivo combinava com o pai da noiva o casamento dos filhos. Então o pai do noivo, Deus o Pai, combinou com o pai da noiva, o Espírito Santo, o casamento do filho Jesus com a noiva. Tá certo? Uma vez combinado, é combinado o dote. Quanto que esse filho, o noivo, vai pagar pela esposa. Tá certo? Uma garantia, né? De que uma garantia é o dote. E qual foi o dote? O sangue dele.
O valor do dote que o noivo, o preço que foi pago pelo noivo, pela sua noiva, é o sangue dele, né? Foi pago um alto preço, que é o sangue de Jesus. Então, está combinado isso? Está combinado. No tempo certo, o pai do noivo, uma hora que vê assim, bom, tem todo o valor do dote, vai lá e paga. Então, ele manda o filho para ir para o pai da noiva e pagar o dote. Então, Jesus veio e pagou o dote, o sangue dele. Uma vez pago o dote, o noivo volta para a casa do pai e vai preparar a casa onde a noiva, a futura esposa, vai morar. E Jesus fala, eu vou para a casa do meu pai e vou preparar lugar. Se não fosse assim, eu não teria dito. Está vendo como está tudo formando aí? Muito bem. No tempo que o pai do noivo, então, agora entende, está tudo preparado, está pronto? Manda buscar a noiva. Abraão mandou Eliezer buscar a noiva. Bom, então agora ele vem, o noivo vem, né? A noiva está com as amigas dela preparadas, esperando o noivo chegar. Aí todos vão acompanhando a noiva para encontro com o noivo. Aquele texto das 10 virgens, 5 preparadas e 5 tolas, não é igreja, ali é judeu. A igreja é a noiva, a igreja não é as amigas. Ali são as virgens, são as amigas, as virgens que vão acompanhar a noiva, que são o judeu. Então tem um judeu preparado que aceitou Jesus, o messiânico, e tem um judeu não preparado que não aceitou Jesus. Vai ficar. Aquela parábola ali é para judeu, é para Israel, não é para a igreja. Muito bem. Aí então sobe, tem um encontro, como que eles fazem? Aí sai em festa da casa da noiva, acompanhada pelos amigos do noivo e pelas virgens, e o noivo sai da casa do pai e vem ao encontro com ela no meio do caminho. No meio do caminho eles se encontram e todos voltam para a casa do pai do noivo, onde vai ter a festa. Quanto tempo é a festa? 1 semana. Lembra que o Jacó, quando ele foi casar com a Raquel, né? Aí o Labão trabalhou, ele trabalhou 7 anos, era o dote, e aí o Labão deu 1 semana de festa. Foi quando ele percebeu que foi enganado. Aí ele vai lá, reclama com o Labão, fala, não, vamos esperar o seguinte, espera terminar os 7 dias da festa, eu te dou uma outra festa e você vai trabalhar mais 7 anos por mim. Então, a festa de casamento são de 7 dias. Tá certo? Então, vejam, Jesus é o noivo, é a noiva, então vocês já foram percebendo isso. Aí ele encontra com a noiva e tem agora uma festa de 7 dias. Apocalipse 19, verso 6, 7, fala assim, bem-aventurados os que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. As bodas é o momento da intimidade do esposo com a sua esposa. A ceia da boda são 7 dias. É a ceia que demora 7 dias. Então, não tem como ter um casamento só com noivo. Precisa ter a noiva. O casamento, a ceia, só começa quando a noiva está junto com o noivo. Aí começa a ceia. Como é que nós vamos imaginar uma noiva que entra na tribulação, o noivo está fazendo festa? Sem a noiva? Não tem como. Primeiro a noiva encontra com o noivo. Aí começa os 7 anos da tribulação. Na terra, ceia no céu. Em Mateus mesmo está falando, o senhor comentou acerca de Noé. Noé entrou na arca, fechou-se a porta, não teve chance mais de arrependimento para quem ficou. Isso. Aqueles que ficaram condenados. Isso. E por que na tribulação, na pré-tribulação, isso é diferente? Por que terá uma outra oportunidade para aqueles que aqui ficarem? Se lá na arca ele compara como se fosse a arca, seria diferente. Isso, porque agora nós estamos falando de Israel. Israel tem promessa de Deus para eles, né? Na arca de Noé não tinha Israel, não tinha promessa de bênção. Né? Abraão, sai da casa do teu pai, da tua parentela, vai para uma terra que eu te darei, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Israel passa a ser a nação escolhida de Deus. Eu escolhi Israel, pronto. Deus escolheu Israel. Então tem um momento especial. Tribulação é uma segunda chance para Israel, não é para gentil. Vai gentil no pacote junto, mas não é para gentil. Tribulação é para Israel. Por isso que a igreja já foi, agora volta um período anterior, porque lá em Daniel 9, o 24, ele diz assim, 70 semanas estão determinadas para o seu povo e a sua santa cidade. Então, essas 70 semanas é para Israel, não é para povo gentil. O povo gentílico
é depois do descida do Espírito Santo, que começa a igreja. Então, agora a igreja sai e volta, porque falta uma semana lá das 70 semanas. Meu Deus. Pastor, não fugindo também, vou entrar em outra pergunta que é mais voltada à questão conspiratória, né? Sim. Porque assim, a gente tem todo o texto bíblico que nos dá uma direção, nos dá um norte, né? Certo. Por mais que haja divergência de pensamento, mas tudo vai coincidir na vida do sol, na vida de Jesus, né? Pastor, assim, porque assim, as dúvidas, as perguntas que vão surgindo, que já foi minha também, e hoje eu tenho mais cautela, né? Para fazer afirmação, ou para pensar sobre algumas coisas. A gente vai amadurecendo um pouco na fé, e a gente fica mais cauteloso, né? Para dar afirmações. A gente vê ainda pessoas afirmando e pessoas ainda com dúvidas sobre isso. Sobre a marca da besta. Sim. Né? Marca da besta. Então, lá atrás, há uns anos atrás, nós ouvíamos que era o código de barra. Isso. Né? Hoje nós ouvimos falar que é um chip. O chip. Né? Hoje já não é mais o chip, né? Sobre a pessoa, hoje não é mais o chip. Sobre a pessoa também do anticristo. Sim. Já vi pessoas relacionando várias pessoas. Isso. Hoje, foi lá o da Rússia, lá, Mikhail Gorbachev. Isso, sempre colocam, né? E assim, eu ouvi agora eu estou sempre atento e até relacionar a questão da guerra da Rússia e Ucrânia, né? Deixa eu falar do chip do que eu perguntei, e até sobre isso que eu vou perguntar também agora. Por exemplo, hoje existem algumas pessoas afirmando, porque sempre disseram, o anticristo vem da Europa. Uhum. Né? E nós temos lá o Zelensky, né? Zelensky que fala. Zelensky, ele é judeu, é da Europa, né? Não estou afirmando, estou falando coisas sim, que as pessoas falam na internet, a gente vai vendo, só para entender um pouco o que eu quero dizer. Por ele ser um judeu e ser também falado pela revista, uma das revistas principais israelense, que ele é um dos mais importantes judeus hoje da atualidade. Que é o Zelensky que está lutando contra a Rússia. Contra o Putin. Né? Sim. Então já estão afirmando que talvez esse seja o suposto anticristo. Sim. Né? Pastor, essas afirmações, o que o senhor acha? O senhor tem alguma pessoa que o senhor visualiza? Então, isso aqui está com mais... Com jeitão de anticristo. Jeitão de anticristo, né? Tem mais característica. E sobre a questão do chip aí, da marca... Então, vamos ver se eu consigo responder tudo isso. Primeiro, com relação ao anticristo. Né? Se não me engano, é Apocalipse 17:5, porque assim, Apocalipse é cheio de símbolos, de figuras, de exemplos e tal. Né? Então, por exemplo, quando fala de figueira, quando fala de videira, isso normalmente está apontando para Jesus. Né? E lá se não me engano, em Apocalipse 17:5, ele fala assim, as águas que viste são as nações, os povos, as tribos e nações. Muito bem. Quando a gente volta... Então, assim, as águas, os mares apontam para as nações. A terra sempre foi apontada para Israel. Né? Vai para uma terra que te mostrarei, né? A terra santa, a terra... Então, quando fala terra, é Israel. Quando fala mares, águas, são as nações. Gentílicas, isso. Né? As nações gentílicas. Perfeito, perfeito. Quando a gente olha lá Apocalipse 13, o versículo 1 fala que ele viu uma besta saindo das águas. Né? E essa besta que sai das águas vai ser ferido mortalmente na cabeça e vai voltar à vida pelo poder de Satanás. E ele que vai ter poder sobre povos, tribos, línguas e nações. Então, se ele sai das águas, ele não é judeu. Ele vem das nações. Né? Já o anticristo vem da terra. Então, esse muito provavelmente vai ser um judeu. É um grande líder religioso e que vem lá de Israel, tá? Por conta disso daí. Então, o Zelensky, sendo judeu, para mim já está fora. Para mim, não tem como ser ele, dentro do estudo que eu entendo das profecias. Né? Bom, agora, definir quem é esse, não dá para a gente... Não tem como. Cada hora surge um novo, né? Então, como eu falei, veio o Gorbachev, depois veio o Bill Gates. O Bill Gates é judeu, né? Muitos se fazem, né? Ou como muitos têm feito anticristo, como diz o apóstolo João. Né? Sim. Anticristo é aquele que são contra tudo que se chama Cristo, né? Então, tem muitos por aí. Qual vai ser esse anticristo?
O Zelensky, eu não vejo ele como um grande líder político de renome. Falaram que era o Macron, né? E o Macron, porque o Macron, porque quando ele foi eleito com 66,6%. Aí, ó, tá vendo o 666? Não, isso é... Pode ser que pode assim, haver também uma ação espiritualmente falando, do diabo, ou até dos globalistas, de criar esses supostos anticristos, assim, caracteristicamente, né? Para confundir a igreja. Pode existir isso aí, pastor, ou não? Pode, porque fala que Satanás ele pode se transformar em anjo de luz para, se possível, fosse enganar os eleitos, né? Mas os eleitos não são enganados. Não são enganados, né? Não. Pastor, uma outra pergunta. O chip, não falando do chip. Do chip, isso. Bom, tá bom esse salgadinho? Tá bom, né? Pode comer. Estão vendo lá, não. Manda um abraço pro pessoal lá do senhor lá, o que está assistindo, né? Isso. Muito provavelmente nós estamos com o pessoal lá de Aparecida Taboado, da Igreja Javé Direito. Aparecida Taboado? Aparecida do Taboado. Lá no um abraço, viu, irmãos? Deus abençoe vocês. Viu? Isso, provavelmente estão nos assistindo aí. Então, questão do chip, pastor, como você falou, alguns anos atrás falava-se que era o código, o zebra lá, né? O código de barra. Por quê? Porque todo código de barra, ele começa com o número 6, tem o número 6 no meio e termina com o número 6. Então, tá vendo? É o 666, é o código de barra. Depois passou para outras coisas e chegou no chip, né? Aquela identificação do chip na mão e tal. Hoje, já não se fala mais em chip. Hoje já se fala de nanotecnologia. A injeção de um elemento nano. O nano, dentro da unidade medida, ele é 1 milímetro dividido por 1000 vezes. Né? Então, você pega 1 milímetro, divide em 1000, aquele pontinho ali... Não, dividir por 1 milhão. Você pega 1 milímetro e divide por 1000, você tem a micra. Você pega uma micra, divide por 1000, aí você tem um nano. Né? Então, é um milionésimo de milímetro. Essa nanotecnologia, pastor, é uma coisa muito louca. Muito louca. Por quê? Eles injetam esse micro nada em você, milionésimo do milímetro, e ele praticamente tem vida própria. Né? Então, ele vai na corrente sanguínea, ele se aloja nos órgãos da pessoa, e ele emite sinais, ele emite uma série de coisas. Né? E é possível, assim, a ideia... eles vão vender uma ideia do seguinte, por exemplo, se você quer fazer uma receita hoje, o que você faz? Você vai no Google, né? Põe lá, receita de massa de bolinho de chuva. Sim. Aí aparece tudo escrito e você vai lá e realiza aquela receita. A venda da nanotecnologia é o seguinte, você tem esse equipamento, você tem essa nanotecnologia em você, ela corre seu corpo inteiro, ela tem todas as informações sobre o seu organismo, as suas deficiências, suas possíveis enfermidades, a sua temperatura, se você está tomando água, se você não está tomando água, se você precisa de determinada vitamina. A nanotecnologia é fantástica. Eles vão vender esse fantástico da nanotecnologia, que com um celular você sabe todo o seu corpo, como é que você está. Né? Em toda a sua saúde, tararau. Beleza. Só que o que eles não falam, que essa nanotecnologia, ela serve para você fazer como se você fosse um equipamento, um hardware de um grande sistema. Né? Então, você é um chipzinho desse celular. Né? Então, hoje, como é que eles nos acompanham? Por um celular. Você já teve a experiência de você falar qualquer coisa e o celular, dali a pouco, começa a pôr mensagem daquilo que você está falando. A nanotecnologia está dentro da pessoa. Não tem como tirar mais. E essa nanotecnologia é algo tão desenvolvido, tem gente que vai ouvir isso aqui e vai falar assim, eu tenho uma ministração que eu fiz sobre a nova ordem mundial, está no YouTube, se procurarem lá, tem alguma coisa. Tem 1h30 sobre isso. Né? Legal. E daí, eles têm o poder, pastor, de inserir memória e apagar memória. Não é pensamento, mas é memória. Então, hoje eu pego o Google, ponho lá, bolinho de chuva. Aparece a receita e eu vou lá e faço.
Com a nanotecnologia é muito fantástico. Você pensa, bolinho de chuva. E a informação vem. A informação vem e você já sabe fazer. Caramba. Você já sabe fazer. Ah, eu quero lutar jiu-jitsu. Coisa que vimos em filme, né? Tipo na Matrix, né? O cara quer lutar e encaixou nele lá. Isso. Mas esses filmes já são... É para ir preparando. Uma coisa meio que profética. Né? Não, é preparatório. Né? Quando ele for... para a imagem aparecer, quando o Cristo vai falar, todo o mundo inteiro vai ouvir, uma coisa assim. Isso, você entendeu? Então, essa nanotecnologia vai ser vendida como algo muito bom. Só que eles vão começar a controlar a sua memória. Certo. Se a sua memória não é algo que eles queiram que você tenha, eles conseguem apagar a sua memória e começam por reescrever a sua memória. Você vai falar assim, isso é loucura, isso é filme de Matrix. Não, isso é real, é hoje, já existe aí. Meu Deus. Tá certo? Agora, para controlar tudo isso, eles precisariam mudar todo o sistema que existe hoje, 4G. Com 4G não daria para controlar. Precisaria do quê? Do sistema 5G, que é o que está sendo implantado no mundo todo. Então, ele precisa do sistema 5G para fazer esse controle. Dizem que esse sistema do 5G, um médico do outro lado do mundo, com alta precisão, ele consegue operar uma pessoa em uma sala cirúrgica. Ele está lá e... Por conta dessas nanotecnologias que já está interno na pessoa. Meu Deus, pastor. Você entendeu? Então, tem gente que já está com essa... Então, você vê, era o código de barra, foi para o chip e agora já está na nanotecnologia para controle de danos. Existe um experimento hoje em massa acontecendo. Já. Isso, a igreja, dentro do que eu creio, a igreja já foi arrebatada e está lá no Apocalipse 13, né, que fala sobre a marca da besta, porque assim... O anticristo ele vai ser ferido mortalmente na sua cabeça, aí veio Satanás, traz ele à vida. O falso profeta, então, propõe que se faça uma estátua em honra a ele, e aquele que não se dobrar vai morrer, e aquele que se dobrar já recebe a marca da besta, e recebe a marca da besta, e esse já não tem mais salvação. Recebeu a marca da besta, já não tem mais salvação. Então a igreja não vai estar aqui? Eu creio que não estará mais aqui. Isso a igreja já foi. Certo. Pastor, deixa eu botar outra pergunta. O pastor Elton vai ficar aqui. Eu falo assim, não, você quer ficar? Fica à vontade. Pode ficar, eu não estou aqui. Não, mas aí que está, o segredo está aí. Mesmo crendo ao contrário, vou subir, antes ou depois. Mas em Mateus 24, mesmo versículo 22, diz assim, e aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. O pastor não aprendeu nada que o senhor ensinou. Então, desaprendi tudo. E aqueles dias não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Isso. Ou seja, vai ter crente ali. Vai, na tribulação? Então, foi a pergunta que ele... Foi a pergunta que você fez? Não, vai ter que... Vai ver só. Mas espera. A igreja foi arrebatada. Todos os salvos, todos os crentes são arrebatados. Aí ficou um monte de gente. Na pergunta que o pastor André falou, então é muita pouca gente? É, muita pouca gente. As igrejas vão continuar funcionando depois do arrebatamento da igreja. Eu creio, assim, estatística teofiliana, baseada em quê? Em nada. Em nada. Eu creio que hoje, no Brasil, 3 milhões de salvos. Você está de brincadeira. Então, nós temos 220 milhões de habitantes, 60 e tantos milhões de crentes, de evangélicos, tem outros tantos de católicos, tal. Disso aí, salvo hoje, 3 milhões. Meu Deus, pastor. Mas 3 milhões ainda é uma... Veja só, pastor, mas veja só. Você sabe antes da pandemia, quantas pessoas morriam por ano no Brasil? 4 milhões. 4 milhões de pessoas morreram. Conta, né? Você nem dá conta. Mudou o que no Brasil por causa desses 4 milhões que morreram? Meu pai foi um dos que morreram antes da pandemia. Minha mãe faleceu em dezembro e meu pai faleceu em junho, antes da pandemia. Para mim foi muito problema, afetou demais. Mas o Brasil parou por causa disso? Não. Então, hoje já morrem em torno de 4 milhões de pessoas por ano no Brasil e não muda nada. Não tem avião caindo, trem descarrilando, carro... A pandemia e o arrebatamento, né? Supostamente. Isso. Acontece nesse meio aí, pastor. Isso. Ninguém dá conta. Ninguém dá conta. Porque se sumiu, ocorreu na pandemia. Isso. E tem outra coisa. Quem disse que vai sumir o corpo?
Não vai sumir. Ele vai sumir o corpo. É só a alma. Não. O problema é que as pessoas criam uma ficção de que, né, sumiu, caiu a roupa, caiu a aliança, caiu o dentinho de ouro e tal. Mas quem disse que vai sumir esse corpo mortal aqui? Por quê? Paulo, lá em 1 Coríntios 15, diz o seguinte, que primeiro morre o corruptível para depois nascer o incorruptível. Então, por que eu não posso? Eu estou salvo, Jesus está vindo agora, caí morto aqui, pá, já recebi um corpo glorificado e foi embora. Esse aqui ficou. Por que precisa esse aqui lá? Você entendeu? Então, por conta da tradução do transformados, tem gente que acha que isso aqui tem que ser mudado. Por quê? E os que morreram mesmo, literalmente? Ele não está sem corpo, então? Não. O corpo glorificado é totalmente independente desse corpo físico. Então, aí a pessoa morre. Essa é uma nova também, que eu nunca ouvi dessa forma. Então... Essa conclusão é do senhor ou existe um... Não. Existem muitas pessoas que pensam assim, por conta de 1 Coríntios 15, né? Até mesmo 1 Tessalonicenses 4, né? Que não seriam transformados no sentido de que esse aqui some e para surgir um novo. Esse aqui cai morto, morre, o corruptível, ressuscita um incorruptível. Isso aqui fica. Assim, não é... Aí que bagunça mais ainda, aí que ninguém percebe mesmo, porque morreu, olha, coitado daquela família inteirinha lá, teve um problema, uma crise, morreu todo mundo. Na verdade, eu cheguei a ouvir uma vez, pastor, assim, baseado mais ou menos isso aí. Eu falei que é novo assim, é porque a gente não ouve falar tanto, né? Mais uma vez, me veio a memória agora, eu ouvi um pastor dizer... propriamente o que o senhor está falando mesmo. Né? Me fez lembrança. E ele citou um texto de... acho que é daquele texto que fala, né, que estarão dois numa cama, um será tomado, outro será deixado. Isso é Mateus 24. Aí, no final, diz assim, que aonde estiver o corpo, se juntarão as águias. Uhum. Então, acho que ele queria dizer mais ou menos isso aí, porque assim, a pessoa ela não vai com o corpo. Né? Porque o corpo vai ficar, ela é arrebatada, ficou ali. Isso. E onde tiver o corpo, se junta. Seria isso ou não, pastor? Dá pra... Onde houver o corpo, vão se ajuntar os abutres, essas aves. Essa aí é a final de tribulação. Sim. Depois da batalha do Armagedon. Não tem nada a ver com... Não tem, essa aí é a ceia de Deus, as aves vêm para comer carne de cavalo, seus cavaleiros, que aí a batalha de Armagedon, milhões, zilhões de pessoas vão morrer. Bom, mas antes, vai ter salvo na tribulação? Vai ter salvo na tribulação. Então, a igreja, os salvos foram arrebatados. Os que entram na tribulação, muitos ouviram falar de Jesus, muitos creem, muitos sabem, não creem em Jesus. Ouviram, sabem, frequentam a igreja. Muitos pastores vão ficar, líderes de louvor, muita gente vai ficar. As igrejas não vão parar de funcionar por conta disso, né? Mas alguns vão perceber o que está acontecendo e então começam a crer naquilo que foi pregado. Esses vão ser salvos na tribulação. Tá certo? Mas vão ter que pagar com a vida, no caso. Isso. Aí o que acontece? Uma das visões de João, ele vê um pessoal debaixo do altar. No 5º selo, se não me engano, ele vê o pessoal debaixo do altar. Ele fala assim, quem são esses? De onde vieram? Aí um dos anciãos, dos 24 anciãos que estão falou assim, esses são os salvos que vieram da tribulação, lavaram o sangue, lavaram a roupa no sangue do cordeiro e tal. Aí eles estão lá e falam assim, mas até quando nós vamos ficar aqui? Os que estão embaixo do altar. Até quando nós vamos ficar aqui? Aí vem a palavra, até que se cumpra o número dos salvos como vocês na tribulação. Então, na tribulação vai ter salvo? Vai, mas muitos vão morrer. Não são todos salvos, vão morrer. Mas muitos vão morrer e fica debaixo do altar. Depois tem toda uma dinâmica que eles vão estar diante do trono, já com vestes brancas, palmas nas mãos, louvando ao Senhor. E depois eles estão no mar de vidro, que são os salvos. Né? E aí ele fala assim, que ele viu um mar de vidro mesclado com fogo. Ele falou, quem são esses? Esses são os que vieram lá da tribulação. Deixa eu entender algo então, pastor. Jesus disse que o seu tempo, da sua vinda, ninguém saberia. Nem data, nem hora. Isso. Se a igreja for arrebatada, daqui 7 anos Jesus volta. Dali 7 anos Jesus volta. Então teria uma data prevista. Não, o que ele falou era do arrebatamento, e não da vinda dele. O senhor coloca como arrebatamento da igreja ali, então. Essa passagem, o senhor coloca como arrebatamento. O arrebatamento. Depois... Isso. Então, se eu
Fiquei na tribulação. Mas, você falou que eu- mas eu até queria mesmo, ficar. Se você quiser ficar, pode mas ficar. até mesmo assim, até confirmando o que o pastor está falando, por exemplo, se a gente colocar, Jesus falou assim, que ninguém sabe o dia e nem a hora, né? Mas eu não coloco o ano. Então, assim, possa ser no final da tribulação, naquele ano tal, Não, mas sabe você- o dia e a hora, ninguém vai saber. Mas se é 3 anos e meio categórico, assim como 1000 anos são categóricos, então. aí eu teria o início Isso, da tribulação isso. e o Então, final veja. dela. Então, se eu fiquei aqui, eu sei que vou sofrer 7 anos, depois eu vou acabar. Então, Quer dizer, 3 anos e meio, né? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Porque é 3 anos e meio Você seria só de vai paz. perceber 7 anos. na tribulação. Na grande. Se você é meso, né? Meso, você falou aí. Meso. O meso vai no meio. Meso ou mid, né? Que é É o no mid, meio. né? Pastor, deixa eu fazer outra pergunta. Eu estou menos na linha conspiratória hoje, tá? Tá. É que ele falou, o pastor Wellington falou alguma coisa que eu lembrei de algo, mas já fugiu. Foi o Mino lá, como é que são? O microchip aí já apagou a memória já. Eu esqueci. ia falar de algo deles, né? Mas, Tecnologia. O senhor Mas tomou já vacina foi. na Pfizer? Pastor. Vamos tomar um café, senhor. Você serve aí, pastor? Isso. Pastor, uma que está quebrada aqui. Uma outra pergunta que eu quero fazer, pastor, que está bem na linha também conspiratória, não é que eu creio, mas é por dúvida, e porque a maioria das pessoas também tem esse tipo de dúvida. E só para fomentar aqui mais o assunto, né? Que a nossa live está bem acessada aqui hoje. Quero mandar um abraço a todos. Gente, você que está aí, se inscreva no nosso canal, pessoal. Ajude a gente, esse podcast aqui, o SolasCast. O intuito dele é levar isso aqui que nós estamos fazendo. Informação, conhecimento, aprendizado. E nós precisamos da ajuda de vocês, tá bom? Nós não temos patrocinadores, não tem nada por detrás que invista nisso aqui. Nós estamos fazendo realmente com o coração voluntário para levar esse conhecimento para as pessoas que nos assistem. Então, eu peço para você se inscrever no nosso canal, dar um like aí, tá bom? E compartilhar sempre as nossas lives, tá bom, gente? Pastor, por exemplo, assim, na questão das teorias da conspiração, eu já ouvi dizer sobre um fator que vai acontecer nesse tempo da volta de Cristo, que os globalistas eles vão usar uma tecnologia chamada, o senhor citou a tecnologia da nano, né? Uma tecnologia chamada Blue Beam. Você já ouviu falar sobre isso? Sim. Que são hologramas Isso. que serão feitos no céu, Isso. que eles têm a pretensão de Simular, né? Vamos dizer simular assim. um retorno de Jesus para unir as religiões junto com Buda, com Maomé. Isso é uma realidade mesmo, pastor? Você já ouviu falar? O que o senhor pensa sobre isso? Não, já ouvi falar e isso é possível. Tecnologia para fazer isso eles têm. Eles têm para isso? Tem. E o senhor acredita que eles podem manipular Pode. esses hologramas no sentido Podem. de criar um suposto arrebatamento, um suposto retorno de Jesus? Um suposto arrebatamento. Então, aí por isso que assim, você precisa conhecer a Bíblia para não se deixar enganado. Porque o arrebatamento da igreja, ninguém vai perceber. Paulo, lá em 1 Coríntios 15, fala que é um piscar de olhos. Né? Na verdade, ele não fala piscar de olhos, ele fala que é um átomo, né? Átomo de tempo. Só que o átomo, para eles, era a menor divisão ali. Né? Então, foi. É como um relâmpago que sai do Oriente e se coloca no Ocidente. Assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Então, já foi. Então, se eles simularem um arrebatamento da igreja, Jesus descendo, a igreja subindo, e as pessoas estiverem vendo isso aí é falso. É falso, né? É falso, porque não verá. Aí onde está uma confusão entre a vinda para o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus. Porque os dois são entre nuvens. Né? Os dois ocorrem entre nuvens. Acontece que o arrebatamento, nenhum olho virá. Foi. Agora, na vinda, na volta dele, todo olho verá, toda língua confessará e vai ver Jesus voltando, vindo com a igreja. Os reis até se lamentaram. Isso. Essas coisas assim, né? Isso. Pastor, no arrebatamento, Jesus ele vem nas nuvens ou não? Vem, ele passa nas nuvens. 1 Tessalonicenses 4, né, a partir do versículo 13 até o 17, ele fala sobre isso. Né? Vai ser dada a voz do comando, soada a voz do arcanjo, ouvida a trombeta de Deus. Então, ele Pastor, mesmo... só chega um pouco no microfone, o pessoal está tá. Tá muito baixo. O Murilo Alves, né? Pedi para o senhor aproximar. Tá, então, lá em 1 Tessalonicenses
4, né, do 13 ao 17, ele fala isso. Então vai ser dada a voz de comando, ouvida a voz do arcanjo, soada a trombeta de Deus. Então o próprio Jesus virá, né? E aí ele diz, Paulo diz, aí os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos transformados e subiremos todos para o encontro com Jesus nos ares. Primeiro serão os mortos, depois a igreja, depois a testemunha. É isso ou não? Como assim? Não, os mortos e os salvos. Os mortos em Cristo e os salvos e os vivos em Cristo. Depois... Não tem as testemunhas. O que você fala de testemunha? Aquelas que morreram estão debaixo do altar clamando. Não. Essas estão debaixo do altar, essa depois do arrebatamento. Essas são as que vão ser salvos na tribulação. Ele falou de testemunha, mas nós temos 2 testemunhas aí no cenário apocalíptico. Ah, sim, isso. Essas 2 testemunhas são... Não. Porque elas sobem para o céu, né? Depois da ressurreição delas, elas... Essas, eu estou preocupado para não deixar... Não. Então, essas 2 testemunhas já é outra coisa. Essas 2 testemunhas foi depois do arrebatamento da igreja. Aí elas vão surgir na primeira parte da tribulação. Elas vão estar durante 3 anos e meio lá em Jerusalém, no templo, causando todo tipo de pragas e de problemas, né? Então não são as 2 testemunhas ainda. Aí elas vão ser mortas, né, pelo anticristo que volta, consegue matá-las, profana o templo. Aí Israel percebe que eles foram enganados durante esses 3 anos e meio. Então eles vão ser levados nas asas da águia para um lugar no deserto onde vão ser protegidos. Está lá em Apocalipse 12. Satanás vai tentar engoli-los e a terra vai abrir, aí já é outra coisa, e vai tentar matá-los lá com uma torrente de águas, tal. A terra abre a boca e engole essa água, tal. Aí é outra. Ô, pastor, voltando agora mais assim especificamente para Israel, né? O senhor citou aí da geração, né? Que Israel é a figueira, né? É um símbolo de Israel, né? A figueira. Sim. E a Bíblia diz que quando seus brotos se tornarem tenros, né? Começar a frutificar isso. Uhum. É porque está próximo o verão. Então, essa figura que Jesus usa da figueira em relação a Israel realmente tem a ver com os últimos dias? Ou quando o senhor citou 1948, quando Israel retorna a ser uma nação, essa figueira ela começa a florescer daquele ponto ali? Isso, eu entendo que ponto, sim. Né? 1948 ela começa a ressurgir. Israel. Isso. Hoje Israel é uma grande nação, é uma grande nação, uma potência mundial, né? Isso. E assim, pastor, hoje o cenário de Israel político hoje, como é que Israel se encontra assim diante das nações? Porque a Bíblia fala que ela se tornará uma pedra pesada e todo aquele que tentar carregar será reduzido a nada. Uhum. E assim nós vemos o Trump. O Trump ele tentou de alguma forma ajudar Israel. Sim. Tem a ver, porque eu já ouvi dizer que, no caso, ele tentou, de alguma forma, se envolver ali e acabou perdendo a eleição. Porque foi um governo que foi pró-Israel. E a Bíblia fala, te abençoarei aqueles que te abençoarem. E depois nós vemos ali o Trump e toda aquela queda ali política, toda aquela emblemática que aconteceu. Isso. Como é que o senhor relaciona essa situação do Trump, Israel, que ele levou a Israel a Jerusalém a se tornar... ele reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. Isso. Como é que o senhor relaciona? Se tem a ver isso um acontecimento profético? É uma realização profética, cumprimento de profecia? Isso aí? Eu penso que sim, que Israel é esse cumprimento dessa profecia, palavra de Jesus, sim, com relação a Israel. E não vejo o Trump não ser abençoado, né? Ele não ganhar uma eleição não quer dizer que ele não tenha sido abençoado. Porque se você avaliar em termos de prosperidade financeira, o Trump é que eu relacionei no sentido que ele não ter caído politicamente, né? Politicamente, o que pode ter acontecido é até por conta da história dele também. Sim. Algumas situações lá de devassidão, né? Uma vida imoral, né? Uma vida imoral, aí Deus também... Uma outra questão, pastor. Os americanos, Estados Unidos, sim, né, sempre fomos... a gente olha, o Brasil sempre se espelhou culturalmente em Israel. E a gente absorve muita coisa... Estados Unidos. Isso.
E se absorve muita cultura e principalmente até a questão religiosa, igreja, né? Essa referência de igreja. Então, sempre existe uma relação, né? E até em relação Estados Unidos e Israel, sempre aquela proteção, sempre aquela... os Estados Unidos sempre no topo das nações. E hoje nós vemos que os Estados Unidos está caindo. Moral, político, economicamente. Isso tem a ver também com uma questão profética. Como é que, na geopolítica, o senhor vê os Estados Unidos hoje? Os Estados Unidos, como todo grande império, um dia... cai. Um dia acaba, um dia chega ao fim, né? Certo. E Israel, quando a gente olha a história de Israel, o que a gente percebe? Então, tinha lá o Império Egípcio muito forte, né? Quando o Império Egípcio começou a cair, começou a surgir o Império Assírio. O Império Assírio se destacou porque ele sempre existiu, mas começou a se destacar porque o Império Assírio começou a perder força. Certo. Aí o Império Assírio estava forte, ele começou a entrar em decadência, veio o Império Babilônico, está sempre ali. Israel surgiu num vácuo de poder. Todos aqueles grandes impérios entraram em declínio, e aí que veio Israel e se destacou, né? Então, até então, nós temos aí 3 potências, que seriam Estados Unidos, Rússia e China, né? Os Estados Unidos está entrando em decadência, a China também está começando a entrar num... Vocês viram que em 42 anos, essa é a primeira vez que o Brasil vai ultrapassar a China em crescimento, né? Então, assim, a Rússia, naquela briga com a Ucrânia, estão caindo. A China vai começar a entrar no declínio, por quê? Porque a China, principal, ela não tem comida para o seu povo. E o Brasil aqui tem comida. E o Brasil tem comida, o Brasil é o restaurante. É o mercado do mundo, na verdade. A cada 5 pratos, um é o Brasil que produz. E vai começar a produzir mais ainda. Os Estados Unidos está em decadência. Então é um momento que o Brasil pode começar a crescer para dar esse apoio também para Israel. Entendeu? Mas Israel está sempre... Está sempre ali, né? No meio, está sempre em evidência. Coisa, pastor, o senhor citou Daniel, e nós temos lá a estátua de Nabucodonosor, né? Que tem o Império Babilônico, você está citando aí, né? Depois o Medos e Persas, Grécia e depois os romanos. Isso. E no final, lá nos dedos, nos pés, nós temos o ferro e o barro, né? O ferro e o barro. Como é que o senhor relaciona isso para o tempo atual? Tem a ver com a questão política, no sentido... Porque nós temos o ferro, que é forte, né? Que isso. Podia ser as ditaduras atuais, e o barro seria os governos democráticos, de fato. Tem a ver com isso? Não, eu penso que tem a ver com... Está relacionado com questões políticas, mas não se é ferro, ditadura ou barro, certo. Não. Quando a gente olha lá em Apocalipse também, que fala da besta que tem 10 cabeças, né, e 7 cabeças e 10 chifres, então o anjo vai falar assim, eu vou explicar o que é isso. E ele fala assim, as 7 cabeças são os 7 montes que tem ao redor da Babilônia, e são também 7 reinos, né? E se você observar, a Roma, ela tem 7 montes ao seu redor, né? Então ela tem um domínio religioso, por conta das 7 em Roma, mas também são 7 reis. Aí ele fala, 5 vieram, 1 existe, 1 há de vir, né? E depois, mas ele vai durar pouco tempo, e depois vem 1/8 desse sétimo, né? Então, 5 que vieram na época de Jesus, de João, tinha sido o Egito, a Síria, a Babilônia, a Pérsia e a Grécia. E agora o que era Roma, né? Roma, o 6º, ele caiu, sumiu, e há de surgir um 7º. Mas depois ele fala, o 7º, ele fala assim, e tem 10 reis. O 7º é formado por 10. E esses 10 têm um único objetivo, dar ao 8º todo o seu poder. Quando você olha o pé, ele tem 10 dedinhos, tem 2 pés. Os 2 pés significam o Ocidente e o Oriente. E os seus pés, misturas de barro e ferro, com 10 dedinhos, são os mesmos 10 chifres, que têm um só propósito. Dá para um único homem o governo sobre todas as coisas. Barro com ferro, quer dizer, ele é muito
sem liga, sem pega. Certo. Eles vão aguentar pouco tempo até estabelecer isso para esse anticristo. Interessante. Esses 10 reis, ele fala, e esses 10 são 10 reis que vão entregar, tem um só propósito de entregar sua autoridade para o oitavo, que é o anticristo. Hoje, o que a gente vê? Mercado comum europeu, né? Tem um rei, certo. Tem um presidente, Mercosul tem um presidente, CAFTA tem um presidente, Tigre Asiático tem um presidente. Então, o mundo está se dividindo em 10 grandes blocos geoeconômicos que tem um presidente que, quando surgir, houver a necessidade desse anticristo se despontar, eles se unem em favor desse um. Pastor, o tempo passa muito rápido. Passa. Já são 9h40, pastor. Glória a Deus por isso. Sempre quarta-feira tem jogo. E a nossa live cai muito. E o jogo Só que hoje, pastor, com o jogo do Corinthians. Do Corinthians, final ainda, hein? Glória a Deus é lindo. Não, revelância da palavra, o assunto é importante. O povo está aqui, Então, não vamos para a pergunta, pastor, para a gente não também poupar o senhor, que o senhor está bem cansado, né? Sim. Não para as perguntas aqui, a senhor responde e a gente encerra. E ela tem que marcar uma continuação. Porque tem segunda etapa. O pastor Wellington ele está ali. Depois que ele se tornou pós, o pastor Wellington. Ele é pós-graduado, ele é pós-tribulacionista, ele é pós tudo já agora. Macir, você falou um pouco, Macir, faz aí, cita os irmãos aí que nos acompanharam e perguntaram aí, né? Tem o meu Marcelo aqui, tá falando boa noite, graça e paz. Um abraço, meu Marcelo, Deus abençoe, querido. Tem a Kelly Ferna, Deus abençoe vocês grandemente. Café Teológico. Professor, graça e paz. A morte da rainha é uma suposta renúncia do Papa. Tem algo em comum? Seria a renúncia passada do Papa Bento? O Bento XVI não... Uma suposta seria, no caso... Será que o Francisco ela pensa numa renúncia do Francisco? É assim, teoria teofiliana agora. Numa das viagens que eu fiz para Roma, eu fiquei sabendo como que é definido o nome dos papas, né? Papa Francisco, Papa Bento XVI, Papa Paulo tal, Papa João não sei o que lá. Fiquei sabendo lá em Roma como que é definido o nome dos papas. Não é eles que escolhem, não é eles? Não. Existe uma lista dos anos 1200 e tanto lá. Passa água por irmão, ele está querendo água. Não, vou pegar café depois. Então, existe uma lista lá dos anos 1200 e pouco, irmão, com 265 nomes. Que começa desde Pedro, só que a gente sabe que Pedro não foi papa, né? E vai, e tem 265 nomes, né? O último nome da lista, sabe qual que é? Papa Francisco. O Francisco é o último nome da lista que a Igreja Católica tem para os seus papas. Não tem um próximo. Não tem um próximo? Não. Não vou dizer que isso seja profético, né? Porque não está na palavra de Deus. Mas pode ser uma sinalização interessante. Não tem o nome do próximo. Então, a morte da rainha com... se for o Bento XVI, não vejo. Eu penso que ele não vai. Voltar. Como fala? Ela falou renunciar. Não, eu penso que não. Ele está forte. Francisco, né? O Papa Francisco, isso. Ele está forte, ele está atuante, ele está engajadíssimo aí em estabelecer essa religião única. Sim. Aí tem o Muriel Alves aqui, paz, boa noite. Aí tem o Marcelo Aparecido Miguel que perguntou assim: pastor, chegaram a falar que o anticristo seria um governante ao qual viria com a ordem mundial. O senhor acredita nisso? Sim, o anticristo é um governante político, né? Com autoridade política para um governo mundial. Sim. Apocalipse 13 fala sobre isso. Aí o Marcos Gabriel: pastor, Teófilo Leme foi meu pastor há muitos anos e é um grande amigo, inteligentíssimo. Abraços. Legal, hein? É o senhor, né? Marcos Gabriel. Amém. Marcos Gabriel, né, que falou isso. Marcos Gabriel, sim. O Marcos Gabriel, ele está longe, ele está lá para lá de Jales. Rapaz.
Marcos Gabriel. Abraço, Se foi Deus o Marcos abençoe. Gabriel. Sim. Próxima pergunta. Café Teológico. Pastor, o falso profeta terá que ter sangue judeu? Aparentemente sim, porque quando a gente olha o Apocalipse, lá o 13, verso 11, fala que o falso profeta ele surge da terra. Sendo da terra, então muito provavelmente eu entendo que seja um judeu. Talvez, assim, eu não quero ofender os nossos, o pessoal católico que possivelmente esteja ouvindo ou venha ouvir, mas eu tenho assim, inclusive dentro da Igreja Católica tem uma linha grande de católicos que entende que o Papa Francisco é o falso profeta, né? Eu até procurei saber se ele era judeu. Isso tem. E aí tem vários, tem muitos padres dizendo que ele é o falso profeta do Apocalipse 3. Muitos padres. Então eu fui até pesquisar para saber se ele tinha linhagem judaica, né? Porque ele vem da Argentina e na Argentina tem muito judeu, né? Ainda mais italiano, né? Então tem muito judeu que fugiu da Europa na perseguição de Napoleão, da igreja. Então eu fui ver, para ver se eu consegui descobrir uma linhagem judaica nele, mas não consegui descobrir nada, não. Aí tem o Marcos Gabriel, falou assim, já estou inscrito já. Obrigado, Marcos Gabriel. Obrigado, Marcos Gabriel. Aí tem o Anderson Felipe, diz assim, 1 Coríntios 15, 42. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo corruptível e ressuscitará incorruptível. Isso. Então, aqui nós citamos Anderson Felipe, se é o Anderson Felipe que eu sei, é o pastor Anderson, da Javejiri, lá de Piracicaba. Um abraço, viu, meu querido pastor? Deus abençoe, querido. Uma colega mandou aqui no meu WhatsApp, depois que você falou assim, que vai ser 3 milhões de salvos, né, mais ou menos, sim, no Brasil. Isso é teoria teofiliana, não tem base nenhuma para isso, né? Aí ela falou assim, o que leva uma pessoa a ser salva, então, se poucos da igreja sobem? O que faz a pessoa subir e não subir? Crer em Jesus, se converter dos maus caminhos e crer que somente através de Cristo será salvo, certo? Isso, só isso. Só isso. É Romanos 10, 9 e 10. Se no coração crê que Deus ressuscitou dentre os mortos e com a sua boca confessa Jesus, só que assim, tem muita gente, irmão, assim, que acha, e querida que está nos ouvindo, que acha que confessar é só falar. Recebo Jesus, Senhor da minha vida. O confessar, a palavra grega é homologeu, né? Homologeu quer dizer, eu falo e vivo o que eu falo. Então tem a prática da vida cristã, né? Então eu falo que eu sou sim, que confessar Jesus, Senhor da minha vida, mas eu tenho que viver isso. Lá em Lucas, Jesus fala, como é que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando? Tá certo? Então, assim, dizer que ele é Senhor é uma coisa. Viver o senhorio de Cristo é outra coisa completamente diferente. Lá em Mateus 7 também, Jesus fala assim, olha, naquele dia, muitos dirão, mas Senhor, em teu nome, né? Ele fala assim, muitos serão deixados ali, né? Mas Senhor, em teu nome, nós profetizamos, fizemos sinais e expulsamos demônios, né? E ele fala assim, e eu vou declarar, nunca vos conheci. Não sei nem quem vocês são. Isso aí não responde àquela pergunta do Wellington, do pastor Wellington? Que ele falou em relação à graça, para aqueles que são salvos, como é que pode, então, não ser salvo aqueles que são crentes, se é pela graça? Porque, no caso, nós temos aí pessoas que usufruíram, experimentaram dessa graça, do poder vindouro, como diz o apóstolo Paulo, e talvez caíram. Não é? Eu entendo assim, que nem caíram, eles nunca foram, porque Jesus falou, nunca vos conheci. Estão na igreja, estão liderando, estão exercendo o ministério, estão expulsando demônios, estão profetizando, estão realizando sinais e milagres e não tem nada com Jesus. E resulta no que o senhor colocou aí em relação a ser pouquíssimas pessoas que serão salvas. Sim. Pastor Teófilo, eu não vou tomar tempo do senhor, né? Eu queria muito que essa live aqui continuasse, porque eu tenho muitas perguntas ainda, mas não dá. Quem sabe uma próxima quarta-feira. Tem que fazer, vamos fazer. Mas eu quero desde já agradecer muitíssimo o senhor, tá? Hoje eu pude conhecer o pessoa pessoalmente, assim, numa conversa mais pessoal, né? E fiquei muito feliz de conhecer você assim pessoalmente e aprender também, né, da forma como aprendemos aqui hoje. Então, somos eternamente gratos aí pela aceitação do convite do senhor, ou da aceitação do senhor ter aceitado o convite nosso e ter participado aqui do nosso podcast. Amém. Bom, pastor, muito obrigado. Amém. A escola do senhor é IFC? Isso, IFC Escola de Teologia.
ou escola de ministérios, né? O curso de teologia IFC. Aqui em Montemor mesmo. É em Montemor, ali funciona na Javé Jirê. A distância também? Tem a distância, mas aí é conveniente, porque assim, nós somos uma unidade, né? O IFC tem no Brasil e no mundo afora, né? Então nós somos uma das unidades do IFC aqui em Montemor. Então tem também. Quem quiser estudar com o senhor. Se quiser estudar, tem. Número aí, né? De repente, não sei se fala aqui ou se separa esse escrito. Consegue colocar o número? Qual que é o número, pastor? É 98182 98182 6688. Deixa eu mandar para ele aqui no coisa, que ele vai botar lá. Você tem meu zap aí. Sim, peraí. É o 981826688. Que ele vai colocar lá no. Pode entrar em contato e a gente. Já estamos com matrícula aberta para o próximo ano, né? De quinta-feira. 981 88. Não. 98182 6688. Vamos mandar para ele lá que ele vai escrever lá. Tá. Aí já deixa aí. Coloca aí rapidinho. Pastor, deixa eu fazer uma outra pergunta para o senhor aqui. A gente vê, tipo assim, as pessoas, os crentes, falando assim, Jesus tem que voltar logo porque ele não vai deixar nós sofrendo tanto assim. Você acha que hoje a igreja já não sofre tanto assim mesmo? Depende da igreja. No Brasil, não. No Brasil, não. Eles não sabem. A igreja no Brasil não sabe o que é sofrimento. Eu vi um relato, irmão. Mandei errado? Botei onde? Mandei outro número. Perdão. Eu vi relatos, por exemplo, de pastor, família de pastor nesses países, Azerbaijão, Cazaquistão, que morrem mesmo. Eles fazem uma sepultura, assim, cavam uma vala, que põe o pastor, a esposa e os filhos dele dentro daquela vala. E aí eles começam a dar paulada na cabeça dos filhos, para ir matando os filhos, a paulada para o pastor negar Jesus. E ele não vai negando, e as crianças não vão negando, e eles vão matando a paulada na cabeça. Isso é perseguição. Tortura é perseguição. O Brasil não sofre perseguição. Ainda não sofre. A gente tem que tomar cuidado com o dia 30 agora. Pastor, tu acha que nessa virada aí de política, caso, por exemplo, a igreja entende que se o PT voltar, haverá uma perseguição, ainda que de forma ainda leve, acredito que seja fechamento de igreja ou proibição. Tu acha que pode acontecer isso, pastor? Olha, eu não vou falar em PT ou para não. Não, porque as pessoas falam. Mas é assim, nós temos uma luta espiritual, é uma batalha espiritual que está acontecendo aí. Um dos líderes, são dois que vão disputar. Um é a favor da igreja, um defende os princípios da igreja. Fala assim, eu sou o cara? Não sou, né? Ele é perfeito? Não é. Tem coisa errada? Tem, como todo homem tem. Mas as ideias que ele defende são as mesmas que eu defendo. Então, eu sou contra o aborto, eu sou contra a liberação de droga, eu sou a favor da família, né? E um outro candidato é exatamente contrário a tudo que a Bíblia ensina, né? E esse outro candidato, ele já falou claramente, tem que regulamentar a comunicação, tem que regulamentar a internet, tem que regulamentar a igreja, tem que pôr limite em pastores, chamaram a igreja de milícias, né? Então, a gente tem que ficar esperto, porque assim, veja o que aconteceu na Nicarágua, que estão expulsando literalmente, no Chile tacando fogo. Você entendeu? Isso, então a gente tem que tomar muito cuidado aí, o dia 30 pode ser um dia. É isso aí, pessoal, ouça o que o pastor está falando, né? O pastor Teófilo, o que a gente vem falando. Você vai votar, gente, vota aqueles que defendem o princípio da igreja, tá? E que olha pelo povo, de alguma forma. Mas, às vezes, é melhor não comer picanha e ter liberdade do que comer picanha e não poder se expressar, né? E não poder falar de Jesus, não poder pregar o evangelho. Né? Isso em todos os aspectos. Não estou falando só de igreja, não, gente. Né? Mas vamos se cuidar, vamos votar certo. Pastor, muito obrigado. Isso é uma bênção, pastor. Foi muito Glória a Deus. Uma live maravilhosa. Vocês querem se despedir, gente? Quer deixar uma última fala também, pastor? Não, penso que quero agradecer, né, a oportunidade. Foi muito bom estar com vocês aqui para a gente discutir. É sempre bom falar de Bíblia, falar da palavra. Muito bom mesmo. Né, daquilo que... E quem sabe teremos uma outra oportunidade. Não, tem que ter. Vamos colocar na mão do Senhor aí.
O pastor Wellington, gente, agora também faz parte da equipe aqui do Solas, tá? Conversamos. Então, na semana ele vai estar sempre aqui com a gente, aqui participando. Um abraço a todos, Deus abençoe, muito obrigado. Um beijo no coração.